A força é uma grandeza vetorial que descreve a interação entre corpos ou partículas. Ela pode causar alterações no estado de movimento de um objeto, como acelerar esse objeto, desacelerar, desviá-lo ou deformá-lo. A força é medida em newtons. No dia a dia estamos constantemente expostos a diferentes tipos de forças que afetam nossa vida e nosso ambiente. As forças estão presentes praticamente em todos os aspectos de nossas atividades diárias, desde tarefas mais simples até situações mais complexas. Nesse instantâneo da ação, algumas forças podem ser observadas. Existe a força de tração, exercida pela pessoa que está puxando a corda. Ela tem a mesma direção aqui da corda e sentido oposto ao movimento da carga. Existe a força de resistência, que é uma força de reação em relação à força de tração. Essa força está na mesma direção da corda e no sentido oposto à força de tração. Há também a força-peso, que é a força exercida pela gravidade da Terra, e ela é sempre direcionada na vertical, para baixo. Há ainda a força normal, que é uma força de reação exercida pela superfície, e ela está sempre perpendicular à superfície em que está recebendo a carga ou a força. E por último, há a força de atrito, que é uma força de resistência e resistência à oposição do movimento. No caso aqui, ela vai ser direcionada, ela tem um sentido oposto ao movimento aqui da pessoa que está puxando a corda. É uma força que ela vai estar perpendicular à força normal. O momento de uma força, também conhecido como torque, é uma grandeza física que mede a tendência de uma força em causar rotação em torno de um ponto ou eixo específico. Ele está relacionado à força aplicada e à distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de rotação ou eixo e o ângulo entre a força e o vetor distância. Ou ainda, o momento de uma força é calculado multiplicando-se a magnitude dessa força pela distância perpendicular entre o eixo de rotação e a linha de ação da força. Então aqui nós temos uma situação idêntica à anterior, onde nós temos uma força e ela é perpendicular à linha de ação a este ponto aqui, com a distância d1. Então, no caso, o momento em relação a esse ponto aqui, que estamos chamando de momento de A, força vezes a distância 1. Mas, se nós mudarmos a direção da força, a linha de ação agora passa a ser esta aqui, com outra distância. No caso aqui, está sendo chamado de D2. O momento vai continuar sendo esse aqui, a força aplicada vezes a distância 2. Já se a gente coloca uma força inclinada, no entanto, tomamos essa distância d1, nós podemos fazer uma decomposição de forças aqui, onde aqui nós temos uma força vertical F de Y e uma força horizontal F de X. Então, o ângulo aqui entre F de X e a força principal é chamado de beta. Então, nesse caso aqui, o F de X ele não vai promover aqui a rotação dessa chave. Já a força F de Y não, ela vai estar perpendicular a essa linha de ação. Então, nós temos aqui o F de X, F vezes o cosseno de beta. Você vai encontrar um valor de F de X aqui, no entanto, ele não vai participar. O F de Y aqui é F vezes o seno de beta. Então, nós temos aqui a distância zero, porque a força está na mesma linha de ação. Já a força F de Y, ela vai participar aqui, onde o momento em relação a esse ponto vai ser F de Y vezes D1. Ou F vezes o seno de beta vezes D1. Então, aqui nós temos um exemplo de um mecanismo para abrir uma porta. O mecanismo ele possui uma força de abertura de 165 newtons aplicada nessa direção que está mostrada aqui.
Então vamos determinar o momento relativo ao pivô da porta, criado pela força. Vamos determinar um momento nesse pivô aqui. Então, cálculo pela distância perpendicular. Tá? Então, qual é a linha de ação aqui? A linha de ação vai ter que ser perpendicular a essa força de 165 newtons. Então, vamos tomar essa imagem, onde nós temos que ter uma linha de ação perpendicular à força. Aqui nós estamos chamando uma distância de D, e essa distância C aqui. Então, o nosso valor de C vai ter esse valor, aqui na verdade é um triângulo retângulo, aplicando Pitágoras, nós temos a distância C de 309,23 milímetros. O ângulo beta, esse ângulo beta, vai ser tangente a menos 1, né, do cateto oposto sobre o cateto adjacente, então 14 graus. E o ângulo gama vai ser 40 menos 14, nós temos 26 graus. Nós temos aqui um ângulo de 26 graus e nós temos o valor da hipotenusa C. Então, para encontrar o D nós temos o C vezes o seno de gama. Então, nós temos um D de 135. Então, nós temos o D e temos a força. O momento será de menos 22.366,98. O sinal negativo aqui significa que ele está girando no sentido horário. Vamos separar aqui o momento em termos de newtons por metro, menos 22,36. Uma outra forma de calcularmos isso é pela decomposição da força. Então, nós temos duas forças, aqui, F1 e F2. Então, vamos ter aqui o valor da força vezes o seno de 40 graus. O F1 nós temos 106,06. O F2, a força vezes o cosseno de 40 graus, nós temos 126 newtons. E o momento será, o negativo novamente, refere-se à rotação no sentido horário. Então, F1 aqui é no sentido horário, F2 é no sentido anti-horário, por isso que está positivo aqui. Então, substituindo os valores de F1 e F2, nós vamos ter um momento de menos 22,33 newtons vezes metro. O mesmo valor encontrado anteriormente. Se não for o mesmo valor, um valor muito próximo. Equilíbrio estático é uma situação em que um objeto permanece em repouso sem sofrer alterações em sua posição ou estado de movimento. Para que um objeto esteja em equilíbrio estático, duas condições devem ser atendidas. A primeira condição diz o seguinte, que a combinação ou resultante de todas as forças externas agindo sobre o objeto é equivalente a zero e não faz com que ele se mova. Ou seja, o somatório das forças é igual a zero. A segunda condição já diz que o momento devido a qualquer força externa é cancelado pelos momentos das outras forças que atuam sobre o objeto e não fazê-lo girar em torno de qualquer ponto. Em outras palavras, o somatório dos momentos em relação a um determinado ponto na peça é igual a zero. Aqui nós temos um exemplo para mostrar como esse equilíbrio de forças ele funciona. Vai ser utilizado um exemplo de um quebra-nozes, no qual uma força de 22 newtons é aplicada na alça superior e o mecanismo não se move, é estático. Então vamos desenhar um diagrama de corpo livre e determinar as forças em cada elo. Então nós temos o elo 1, que é toda essa base, o elo 2, que é a alavanca, o elo 3 e o elo 4. Para esta análise, o peso de cada peça pode ser considerado insignificante. Então vamos primeiro separar aqui cada elo. O elo 3, nós temos essa força F32, que é do corpo 2 agindo sobre o corpo 3 e do corpo 4 agindo também sobre o corpo 3. Aqui nós temos o elo 2, nós temos essa força que se refere ao elo 3 agindo sobre o elo 2 e essas duas forças de reação
do elo 1 agindo sobre o elo 2. E ainda o elo 4 com essas três forças. E aqui a força de resistência para quebrar, no caso, a castanha aqui quando for aplicado uma força de 22 newtons. Então vamos pegar aqui os elos 2 e 3. Observe que existe um ângulo θ aqui. Esse ângulo θ vai ser dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente é menos 1, então nós vamos ter um θ aqui de 59 milímetros. Aí aquela primeira condição, que o somatório das forças tem que ser igual a zero. No caso aqui, primeiramente, o somatório das forças em x tem que ser igual a zero, na direção x igual a zero. Considerando o x aqui como sendo esse eixo horizontal, nós temos aqui que F23 vezes o cosseno de 59, que seria essa força horizontal aqui, e mais o F21x, também uma força na horizontal. Todas duas foi considerada aqui positiva, no sentido da esquerda para a direita. Já o somatório em relação a y, você vai ter a força de 22 newtons e essa força F21y mais a componente vertical dessa força. Então, nós temos F23 seno de 59 mais F21y menos 22 newtons, já que o menos aqui, o menos é porque a força de 22 newtons está voltada para baixo. Já o somatório em relação ao ponto B, poderia se considerar em relação ao ponto A, mas aqui foi escolhido o ponto B, vai ser igual a zero. Então, nós temos essa força, em relação ao ponto B, nós temos um valor de 200 milímetros de distância. Já o F23 ele vai ter tanto a componente em y quanto em x. Então, F23 vezes o cosseno de 59. O menos aqui é porque é no sentido horário, vezes 38, é isso? E aqui a força da vertical, o F23 seno de 59 vezes 75, que seria essa distância aqui, igual a zero. Então, nesse caso aqui, o F23 encontra-se como sendo 52,47. Substituindo o F23 aqui na equação anterior, nós vamos encontrar o F21x de menos 27,2. O menos aqui significa que, apesar de nós termos colocado aqui a força sendo na direção da esquerda para a direita, na verdade ela é o contrário aqui. Ela é da direita para a esquerda. Já substituindo o F23 nessa outra equação, nós encontramos o F21y. Observe que essas duas forças aqui, o F32 e o F23, elas são iguais. E essa força também vai ser igual ao F34. Para que esse objeto aqui ele fique em equilíbrio, o F32 também tem que ser igual ao F34. Então, o F32, 52,47 e o F34 também 52,47. Vamos guardar aqui essa informação e vamos pegar agora o elo 4. O elo 4 nós temos essa distribuição de forças aqui. Vamos guardar ainda esse ângulo θ de 59 graus. Então, o somatório das forças em y, nós vamos ter o F41 menos o F43 cosseno de 59. Então, o F34 é igual ao F43, que é igual a 52,47. Substituindo aqui nessa equação, nós temos que o F41 é 27,02 newtons. Já o somatório das forças em y vai ser igual a zero. Então, a força aqui da castanha menos a força vertical aqui, relativa à componente vertical desse F43, vai ser igual a zero. Então, nós temos que o F43 nós temos aqui já, 52,47. Então, a força da castanha será de aproximadamente 45 newtons. Então, se aplica uma força de 22 newtons e a resultante lá embaixo,
né, para se quebrar a castanha, será de mais do dobro, né? Praticamente o dobro aqui, 44,97.